Se alguém te ajudou, você não deve fazer o mesmo. Antes de explicar como que isso se aplica de fato nos relacionamentos, eu preciso compartilhar com você, cara, como que eu vejo os relacionamentos, como na realidade não eu vejo, eles regem, são regidos por essas duas coisas que eu vou dizer. Na realidade, é uma das coisas pelas quais os relacionamentos se regem, mas é evidente que, dependendo de cada relacionamento, a gente tem fundamentos diferentes, certo? Vou dar exemplo. Quando você é pequeno, a forma como você se relaciona com a sua mãe e com o seu pai é diferente da forma como você se relaciona com seus primos, certo? Ou seja, você tem que obedecer seu pai e sua mãe, quem leva você para escola, faz as coisas com você e etc. É sua mãe e seu pai. E o tanto de coisa que ele fez por vocês, por nós, vamos dizer assim, a gente não consegue retribuir, concorda? Não tem como retribuir. Vamos dizer, mesmo que você faça muitas coisas para eles, vamos dizer, eles até adoecem no futuro, tem uma coisa que a gente nunca vai conseguir retribuir, que é o quê? A vida. Então é óbvio que os nossos pais deram algo pra gente muito maior do que a gente pode retribuir. Isso por si só nos coloca em um local de dívida, um sentimento de, se a gente for olhar para relacionamento, num local onde nós não conseguimos retribuir algo que eles nos deu. Só que concorda comigo que isso é diferente nos outros tipos de relacionamento? Por exemplo, o seu primo, um primo nosso, meu, ele não me deu a luz, ele não deu a vida para mim, ele não trocou minha fralda, não me deu papinha, não me deu leite, não me levou para a escola. Então, o nosso relacionamento ele funciona de uma maneira diferente. Em casa, eu obedeço meus pais, certo? Agora, entre eu e meu primo, quem obedece quem? Se eu tô na casa dele, eu obedeço ele, sei lá, tá ligado? Tipo assim, as regras da casa dele, se ele tá na minha casa, ele obedece as minhas, a das minha casa. Então, você percebe que tem um relacionamento mais equilibrado, mais equitativo, você consegue entender? Algo que não existe entre pai e mãe. Porque é importante dizer que existem essa divisão. Porque isso que eu vou dizer agora, né, sobre quando alguém te ajudar, você não deve fazer o mesmo, se refere especificamente a esse outro tipo de relacionamento, o qual não envolve algo que alguém te deu e que possa ser recompensado de fato. Como você vai compreender? Ou seja, basicamente envolve qualquer tipo de relacionamento que não seja filhos e nem pais, avós, antepassados. Então, tirando família de sangue, todos os restantes dos nossos tipos de relacionamento, eles são conduzidos pela lei do equilíbrio. E aí, vamos entrar para conseguir compreender minha frase do começo, que talvez vão falar assim, cara, como que você vai melhorar um relacionamento, sendo que se a pessoa te ajudou, você não vai fazer o mesmo? E eu vou deixar claro isso. A lei do equilíbrio, ela rege justamente que quando ambos as partes elas trocam algo, o relacionamento ele existe. Vamos dar exemplo. Sou casado, certo? Então, para que o relacionamento em si aconteça, basta ambos trocarem? Basta ambos gostarem um do outro? Não basta, ok? Se eu não der o primeiro passo, ela der o primeiro passo, eu der o primeiro passo, as coisas começarem a alcançar, sabe? O outro dá o passo e alguém faz alguma coisa pro outro. Não há construção de confiança, certo? Não tem. Então, sei lá, vamos dizer, a gente acabou de se ver, pum. Posso ter achado ela interessante ou interessante, mas, por exemplo, vamos dizer, se eu chego nela e peço o número da minha esposa e ela diz não, teve relacionamento? Não teve. Levei um toco, entendeu? Agora, se eu peço relacionamento, eu peço o número dela, aí ela me dá. Então, eu tomei um passo, ela deu outro. Tá entendendo? Então, o relacionamento, ele começa a ver o quê? Troca. Visto isso, percebe-se que. E aí, aqui o que eu vou falar é o que eu aplico, né? Não tô aqui para dizer nada sobre a vida de ninguém, só tô dizendo o que eu faço na minha vida, o que fez sentido para mim e o que eu percebi ao longo dos meus relacionamentos e o que eu percebi estudando também isso muito a fundo, com grandes referências no Brasil e na Europa. Que é o quê? Percebe-se que quando você tem um relacionamento de equilíbrio, primeiro, as trocas elas não são iguais. Porque o que é de valor para mim não é de valor para o Anderson. Vamos pensar num outro tipo de relacionamento? O nosso aqui, eu e você. Entre aspas, eu chefe, você colaborador. Você tem um salário, certo? Então, eu, como empresa, te pago um salário. Você me paga salário. Então, a nossa troca não é igual. Você me oferece a sua expertise, seu tempo, sua dedicação na empresa, e eu te recompenso financeiramente por isso. É uma das formas, concorda? Uma das formas. Aprendizado, reconhecimento, algumas outras coisas. Percebe que a nossa troca ela não é igual? Você recebe dinheiro, eu não recebo. Você recebe aprendizado. X. Eu não recebo os mesmos aprendizados que você. Eu recebo o aprendizado como líder. Você recebe aprendizado como liderado. Consegue compreender? Então a troca ela não é igual. Ela é diferente. Então isso é a primeira coisa importante. Então, no equilíbrio,
precisa existir troca para que o relacionamento exista. E a troca, ela não é igual, novamente, porque o que é de valor para você não necessariamente é de valor para mim. Então, a troca, o relacionamento não acontece assim. Olha, com a minha esposa em casa, não funciona assim, não, tudo tem que ser igual. Você lava metade da louça, eu lavo metade da louça. Você faz metade das refeições, eu faço metade das refeições. Não é assim que funciona, concorda? É assim, cara, você lava a louça e eu faço a comida. Então a gente não divide meio a meio, não divide as coisas iguais, tá me entendendo? Cada um fica com aquilo que é melhor, e é por isso que um relacionamento cresce. Porque naquilo que eu sou ruim, naquilo que eu não dou conta, você me complementa. Você vai compreender? E aí, assim, o relacionamento ele começa a ser construído. Nessa troca do que falta em nós. Visto isso, percebe-se que quando alguém faz algo bom para você, de preferência, você não deve retribuir fazendo algo bom para a pessoa. Você deve fazer algo um pouco melhor do que ela fez para você, para que assim o relacionamento ele cresça. Por isso que quando alguém fizer algo bom para você, quando eu digo não faça algo bom para ela, é porque você não tem que fazer algo bom. Você tem que fazer algo bom mais um. Então, as trocas não funcionam assim. Mas vamos dizer, se as trocas fossem iguais, é tipo assim, se a pessoa te deu R$ 50, agora você dá 51. Você não dá 50 de volta. Então, assim, você consegue fazer com que o seu relacionamento ele cresça e se desenvolva. E casado, com alguns amigos, me relacionando bastante com as pessoas, por exemplo, na igreja, eu consigo perceber que esse processo de confiança, esse processo de construção do relacionamento, ele precisa gerar esse gradual aumento de troca para que exista, né, maior intimidade, maior confiança. E quanto maior confiança, existe também um maior benefício entre ambas as partes. Qual que é a maior troca que a gente consegue imaginar hoje? E o casal, certo? Olha a troca gigante que o casal tem. Consegue perceber? É absurdo. Um cuida das finanças, o outro dirige, aí um que é melhor em cozinhar, o outro lava. E aí, tipo assim, a gente não precisa de dois cozinheiros em casa. Entende? Um cozinheiro muito bom já cozinha para dois, para os filhos, tá entendendo? Então, uma pessoa muito boa em algo já dá conta de várias coisas. O que faz com que eu também, que sou bom em algo, complemente no que ela falta e ela não precisa fazer aquilo. Então, a gente sozinho, a gente tinha que fazer várias coisas boas que a gente é bom e várias coisas que a gente é ruim. Quando eu encontro casal, principalmente, que é onde a gente compartilha muitas coisas da vida, eu acho que talvez a pessoa que a gente mais compartilha coisas da vida, o que acontece? A gente troca muito, porque ela faz muita coisa, eu faço muita coisa, cada um fazendo coisas diferentes, e a gente se complementa, e a gente cresce muito. Por isso que um casal, por exemplo, deveria ser as pessoas que têm mais confiança um no outro, você entende? Mais intimidade. Então, quando alguém fizer algo bom pra você, sempre pense assim, cara, como que eu posso fazer algo um pouco melhor pra essa pessoa? Que assim o relacionamento ele cresce. Você me entende? E claro, mano, que ainda assim, esse algo a mais, não necessariamente ele é algo a mais da pessoa, algo mais aos seus olhos, você entende? Esse tem que ser um grande cuidado. Porque às vezes eu já vi muitas pessoas, e isso, por exemplo, no relacionamento eu já passei várias vezes também, que é a outra pessoa ou eu faz algo que pra mim ou pra ela é muito bom, muito grande, e é maior do que o outro fez pra mim, só que é aos meus olhos e não aos seus. Tá me entendendo? Aí lascou. A gente costuma fazer pro outro o que a gente acha que é bom pra gente. Então eu vou te dar um exemplo. Você pede para eu ficar com seu cachorro. Calma, fica aqui com o meu cachorro que eu viajar, eu fico com o seu cachorro. Nas semanas que vem você volta, a gente sai pra comer e eu pago o seu jantar. A gente tá equilibrado? Depende, entende? Depende se isso é de valor pra você. A gente pode pensar assim, cara, mas você pagou o jantar, é óbvio que tá equilibrado. Vamos imaginar se fosse outra coisa? Imagina só se eu te desse uma pedra que vale R$ 1.000. E aí você recebe. A gente tá trocado? A gente tá equilibrado? Você vai falar, cara, que merda eu vou fazer com essa pedra, velho? Pra você não tem valor nenhum. Tá me entendendo? Não tem valor nenhum, cara. Então, como que eu vou querer que você fique? Eu vou falar, mas a pedra custa R$ 1.000. Eu falo, cara, mas pra mim, eu não tô nem aí pra essa pedra. Isso não tem valor pra mim. Então, a gente tem que tomar cuidado pra não, nesse processo de também fazer um pouco a mais, não achar que a gente tem que ser necessariamente igual ou algo aos nossos olhos. Sabe? Você ficou com o meu cachorro, eu fiquei com o seu cachorro, então pra gente equilibrar eu tenho que ficar com o seu cachorro e é isso. Qualquer outra coisa não vale. Ou eu te dou alguma coisa diferente, mas que é bom aos meus olhos e não aos seus. Não, a única troca que acontece é para mais, né? A troca assim positiva, né? Quando você faz algo bom para mim, eu vou fazer para você um pouco a mais, mas eu tenho que saber aos seus olhos o que que é bom para ti. E não aos meus, e nem necessariamente algo igual. Porque às vezes até uma coisa igual, você vai falar assim, cara, como que você vai equilibrar comigo? Né? Eu vou falar assim, cara, como que eu vou equilibrar contigo sendo que eu não tenho cachorro? Eu fiquei com o seu, mas eu não tenho cachorro. E aí? A gente vai ficar desequilibrado pro resto da vida? Não.
Qual que é a outra coisa? Qual que é a forma que eu posso te compensar? Ah, beleza, você gosta de ir no restaurante, cara, semana que vem eu te levo lá no restaurante e a gente come. Sacou? Eu pago o seu almoço. Então, essa é a ideia. Que assim o relacionamento ele cresce em intimidade, em confiança. Então você não deve trocar nem exatamente, e nem na mesma intensidade, e nem algo referente aos seus olhos de bom que alguém fez por você. Você tem que fazer um pouquinho a mais, mas sempre tendo empatia e olhando com os olhos de quem está recebendo.